Hoje eu recebo uma daquelas histórias que provam que a meritocracia é a régua do mundo. Uma daquelas histórias que mostram que talento, coragem e visão mudam a vida de uma pessoa. Ele veio do Uruguai, chegou aqui no Brasil e com seus pincéis construiu um sonho. Ergueu um império com trabalho, criatividade e posicionamento. Um empresário que frequenta uma das famílias mais notáveis e polêmicas da política brasileira, a família Bolsonaro. Seu trabalho ganhou ainda mais projeção ao lado de Michele, onde construiu uma relação que transcendeu a estética. Tornou-se uma referência para um grupo sem voz, os gays de direita. Hoje, vamos conhecer o homem por trás das câmeras, que vai além de empresário, uma construção de imagem e identidade que o tornou o gay de direita mais famoso do Brasil. Nossa! Seja bem-vindo, Obrigado. meu amigo Agostinho. Seja bem-vindo As ao pessoas veem na gente todas as virtudes que elas têm, né? E às vezes elas nem imaginam. Então, obrigado, né? Bom saber que você se vê dessa maneira. Seja Também. bem-vindo. Eu fico Obrigado. muito feliz de Amei te ter o aqui. convite. Você é um exemplo de posicionamento, identidade. E eu queria saber como é ser o gay de direita mais famoso do Brasil. Olha, eu acho que eu tô passando assim, por um momento. Não tô passando por um momento, mas em 2019, eu participei de um culto numa igreja evangélica que eu amo. E aí, naquele culto, assim, o nosso pastor, na época, ele disse que nós não éramos nada. Nós gays ou Não, seres humanos? que nós, seres humanos, não éramos nada. Que quem é mesmo é Jesus. E aí, eu estava numa fase em que eu realmente me achava o maior maquiador do Brasil, porque, de fato, eu era o mais seguido, e não sei agora, né, mas eu era o mais seguido. E o que... da geração de maquiadores que tiveram a própria linha de cosméticos, a minha era-se a mais consumida. E aí aquele culto me marcou tanto, e a partir desse momento passei a viver como uma pessoa que não é nada, então eu não me sinto nada. E eu acho que a partir desse momento passei a viver com leveza, sem essa responsabilidade de eu ser alguma coisa, de me sentir. Então eu fico super grato cada vez que as pessoas elas tiram um tempo para me apresentar, olhando para mim, e dizendo como elas me enxergam, apesar de eu não me sentir mais dessa maneira. Eu acho que é o melhor que eu pude fazer desde aquele momento. Mas, porém, contudo, de fato, eu não posso também negar que em algum momento, se eu, como um homem gay, tive um posicionamento que gerou uma ruptura em relação política, né? E social também, sim, é verdade. Agora, como que eu me sinto com isso? Eu não tenho ego ou vaidade em relação a isso. Você não teve um momento de chegar e falar, eu venci? De se olhar no espelho e falar, eu sou foda, eu tô aqui, eu consegui. Isso aí eu sempre me senti, até quando eu era pobre. Então, assim, quando eu era pobre e não tinha o que comer, e um dia eu conseguia trabalhar e conseguir dinheiro para comer, esse dia eu me sentia muito foda. Então, eu sempre me sentia assim. Sempre que eu tive um resultado, mesmo que fosse mínimo, eu me sentia assim. Agora, eu me sinto mais foda, digamos, mais realizado, mais... assim, digamos, cheio de virtudes, quando eu faço algo que transcende a minha própria vaidade. Quando eu, por exemplo, dou dinheiro, vou doar, que nem nós fizemos, doamos 200 mil reais dos perfumes com o Bolsonaro para o Rio Grande do Sul, 200 mil reais para o Marajó. E aí nós vimos o que pode ser feito com o dinheiro que veio através do nosso esforço, do meu trabalho. Aí eu me sinto uma pessoa assim mais, digamos assim, capaz. Não enche meu ego, mas eu me sinto capaz em relação às minhas habilidades como ser humano. É isso que mais ou menos estou querendo dizer. Mas voltando ao assunto, eu acho muito interessante porque em relação ao meu posicionamento político, né, que é desde 2018, assim, ainda gera muito impacto, apesar de eu não ser uma pessoa que cria conteúdo político com frequência, mas toda vez que eu abro a boca, é realmente assim, algo muito viral, que prende a atenção das pessoas. E por que você acha que isso acontece? A gente teve um caso esses dias... Porque eu sou coerente. Você foi e falo a atacado pela verdade. Janja esses dias, né? Exatamente. Bom, atacado assim, ela deu indireta. Eu não tenho maquiador pra Ela deu a viajar. entender, porque assim, ela tentou dizer que como Michele
viajava e eu estava junto, que ela tinha total autoridade para fazer a mesma coisa e continuar livremente gastando o dinheiro do contribuinte do jeito que E ela eu faz. lembro que você veio a público, né? Então, assim, a diferença é que, assim, eu acho imoral a maneira em que ela gasta desde sempre, independente de ser ela ou de ser Michele Bolsonaro. E por isso que eu gosto e gostava naquela época do Bolsonaro, porque ele não fazia nada, além de não fazer coisas ilegais, ele não fazia nada que fosse imoral. Então, assim, ele pode ter aquela piscina da Alvorada com água quente o dia inteiro? Pode, mas ele achava imoral ele gastar dinheiro do contribuinte com luz para ter aquela piscina aquecida. Então ele mandou desligar o aquecedor. Então eu poderia, a convite do presidente, viajar com ele no avião presidencial? Sim. Mas eu achava imoral, nós achávamos imoral. Então, Quando você fala nós, você é Michele. Eu, Michele, a gente sempre achou, Bolsonaro mesmo sempre achou, assim, existe essa possibilidade, né? Porque O avião já vai de qualquer forma. É o presidente, entendeu? Claro, a diferença é que o Bolsonaro viajava com um avião vazio, eles viajam com um avião lotado de gente, né? Então, é só uma questão moral mesmo, nem sempre é uma questão, digamos, ilegal, mas é imoral. Então, eu achava moral, mesmo que eu estivesse pagando a minha passagem, o meu hotel, eu postar o comprovante, eu postava os comprovantes. A gente foi pra Washington junto, agora eu lembro que você postou, né? Eu postava os comprovantes para que as pessoas elas se sentissem respeitadas, o pagador de imposto se sinta respeitado por mim, ele entenda que eu estou ali, que Michele é a minha amiga, Bolsonaro é o meu amigo, eles estão ali a trabalho, eu não interfiro, eu não trabalho com eles, eu não interfiro no trabalho deles, mas eu como amigo, se eu puder estar ali como uma pessoa de confiança, para ajudar na imagem de dois líderes mundiais, porque isso é positivo para o país que eu amo, eu vou fazer. E para mim não é tão caro assim em relação à dívida moral que eu tenho com o Brasil. Do Brasil ter me recebido, ter aberto as portas para mim. Você sente essa dívida assim com o Brasil? É porque eu sou a pessoa da gratidão eterna, né? Então eu tenho essa dívida com o Brasil, tudo que eu faço é para honrar o Brasil. E você sempre se sentiu acolhido mesmo quando você chegou aqui? Sempre, sim. Como que você chega aqui? De ônibus? Não. Mas de o que ônibus, te traz, onde chorando, você estava? E muito pobre, Por que o Brasil? Como foi essa decisão? Eu vou embora? Foram 1000 decisões, né? Eu morava no Uruguai, aos fundos de um salão onde eu trabalhava, e aí a nossa configuração de trabalho era: eu não recebo salário, mas eu tenho um lugar onde dormir, onde comer. Então você trabalhava assim, pra dormir? Isso, pra comer. Pra dormir e pra comer, porque eu tinha sido mandado embora de casa, na verdade, assim, é uma história bem longa, assim, com 15 para 16 anos, a minha mãe, ela me espancou, aí eu fugi de casa. Por ser gay? Não foi por ser gay, não, foram outros fatores. Ela teve um relacionamento bem abusivo com a minha mãe, com o meu pai, aí ele batia nela, ela tentou me abortar, e aí eu cresci ouvindo isso, e em algum momento, durante a minha adolescência, eu fiquei muito parecido com meu pai. Na verdade, sou idêntico ao meu pai. E aí aquela imagem, assim, dentro de casa, começou a fazer com que ela tivesse esse comportamento enxergasse comigo, ele né? em você. Era mais ou menos assim. E aí eu teve um dia assim, que ela me espancou, e depois ela ficou durante vários dias assim, batendo em mim. Aí eu fugi de casa, porque na noite anterior eu tinha acordado e ela estava com uma faca sentada na minha cama, chorando e falando que ia me matar. Aí eu fugi de casa, fui para casa de uma vizinha, aí a vizinha, ela me ajudou a chegar até a casa da minha avó por parte de pai. Era em outra cidade? Não era em outra cidade, mas eu fui, assim, um pouco a pé, um pouco de ônibus, assim, era bem longinho. Aí, 2 dias depois, mais ou menos, ou 3, eu fui na delegacia da família, assim, eu não sei se aqui tem, mas no Uruguai tem. Aí eles já me encaminharam para fazer exame, aí a médica me examinou, tipo, viu que eu tava todo marcado.
Aí, naquele momento, ela falou algo que eu sempre lembro disso. Ela falou assim, a mulher, ela tinha o cabelo curto, vermelho. Nessa época era muito vermelho, a febre é o cabelo vermelho. Ela falou assim, mãe não é... tem gente que acha que só parir é ser mãe. Aí eu fiquei com aquilo muito na mente, Você sabe? levou pra você? Não, fiquei muito na mente, porque eu achava que só pelo fato de eu ter, de fato, nascido, ela já era minha mãe. Eu amo a minha mãe até hoje, mas eu não consigo ter relacionamento com ela. Não porque eu tenha mágoas, eu já Mas vocês se perdoei, falam? eu sinto amor, não. É porque o contato com ela é muito desgastante. Ela, o tempo inteiro, mesmo eu já não sendo mais aquela pessoa, o tempo inteiro, ela deixa bem claro que ela, assim, que eu não sou nada, que eu não sou... Entendeu? Ela não reconhece teu valor. Não é reconhecer, mas ela me trata assim, de maneira assim, Ela bem mora no Uruguai? pejorativa. Mora no Uruguai. De maneira assim, bem pejorativa, e eu acho que eu tô vivendo uma fase da minha vida em que eu não preciso de ninguém falando as coisas que ela fala. E aí, voltando. Então, e aí eu fui, digamos... Ela perdeu a minha guarda, que lá no Uruguai ia ter os 18 anos, e eu tava com 15 e poucos. Aí eu fiquei uns meses na casa da minha avó, mas foi o seguinte, eu não sei porquê, assim, sempre tem aquela pessoa que nasceu muito pobre, mas ela incomoda, e eu sentia muito isso na escola, e dentro da minha família também. Aí começou a dar um ciúme entre os netos da minha avó. Aí uma delas deu um showzinho assim de ciúme, ela falou, olha, não dá mais pra ficar aqui, não A sei sua o quê. avó falou. A minha avó. Aí eu fiquei um pouco assim. Aí eu fiquei durante um tempo, tipo, uma semana na casa de um amigo, do Marcos Borges. Aí eu ficava uma semana na casa de uma tia. Aí eu ficava uma semana na casa de um namoradinho. Aí eu ia esticando. Você falando assim, me passa uma ideia de, assim, de rejeição da mãe e da avó. Você trouxe isso pra sua vida? Ou você conseguiu Não, digerir? mas realmente o que acontece? Como a minha mãe, ela já tinha esse comportamento, claro, ela descontava muito em mim, mas aquele comportamento dela explosivo, assim, dela Uhum. era padrão dela, então ninguém queria ter contato com ela. E eu acabava sendo o filho dela, né? Então, assim, ela não tinha nenhum relacionamento com ninguém da família do meu pai, nem com meu pai. E aí, o que acontece? Como durante a minha infância ela me isolou da família do meu pai, e eu estava ali com 15 anos, eu era um estranho, né? Então, assim, a minha avó me ajudou, a minha tia me ajudou, mas em algum momento dava para ver que eu era um estranho, né? Porque eu não tinha nascido e crescido com a família do meu pai. Então, foi uma fase assim, em que todo mundo assim, realmente me rejeitava. Eu acho que foi uma fase bem difícil, porque ao mesmo tempo aconteceu algo muito nada a ver, mas que talvez faça sentido. Eu estava fazendo... Gente, eu nunca parei de estudar, assim, nem de trabalhar, né? Eu sempre dava um jeito Nessa de... época você já trabalhava. Amor, eu fazia 1000 coisas, tá? Tudo que você puder imaginar, eu fazia. E eu sempre fui muito bom de ganhar dinheiro, sempre, e de multiplicar. E aí eu comecei a fazer na Casa da Cultura, que tem lá em Minas, onde eu nasci, um curso de tipo artes cênicas, tipo teatro. E aí eu estava me saindo super bem, mas a professora, ela acabou, tipo, 2, 3 semanas antes de estrear nossa peça de graduação, digamos, ela me trocou por outro aluno que ela gostava mais, que era tipo o menino prodígio dela, assim, que todo professor tem. Aí eu vivi, assim, realmente muitos momentos na minha vida em que eu me sentia assim, que ninguém olhava para mim e ninguém enxergava valor, né? Tanto assim que até hoje eu retomei contato, eu procurei toda a minha família, retomei contato com todos, eu trouxe as minhas irmãs para o Brasil, uma das Eu minhas... conheci sua irmã. Então, Aquele a dia minha na sua irmã tá casa, aqui, aham. Então, assim, eu realmente não sou uma... Até acaba sendo, assim, a briga entre os meus amigos. Todos os meus amigos são pessoas, assim, muito justiceiras da própria vida. Do tipo assim, se alguém me ofendeu, eu corto a relação e nunca mais. Se alguém me traiu, eu corto a relação e nunca mais. E eu não consigo ser assim. Então, mesmo que essas pessoas, assim, da minha família tenham, assim, realmente feito coisas, assim, que me colocaram numa situação que é além da pessoa não gostar de você, que é uma situação meio que
de muita... De você ser um ser humano numa situação assim, muito deplorável, vulnerável. E tão assim, jovem... Eu realmente, assim, não tenho mágoa, assim, então eu não odeio eles, eu não... É indiferente. Eu não, por exemplo, eu não voltei ainda para o Uruguai, mas eu não volto porque, não sei, eu acho que esse choque de realidade vai ser muito forte. Você acha que vai bater mal? Não, vai ser um choque de realidade muito forte. Mas se eu tivesse mágoa, eu voltaria para o Uruguai, sabe para quê? Para me sobrepor socialmente. Pra pisar, para mostrar, né? para pisar, para mostrar que eu venci, mas não é isso que eu quero. Tanto assim que quando as minhas irmãs vieram para cá, nós tivemos um momento assim em que eu mesmo falei, eu não vou usar grife, eu abri mão assim, do meu estilo de vida de hoje para não constranger as minhas irmãs, porque quer ou não, elas viviam uma realidade assim, muito diferente em relação à minha, e nós estávamos há 10 anos sem se ver, mais ou menos, né? 8 a 10 anos sem se ver. Então, essa diferença social, né, constrange as pessoas, e eu não quero que eles se sintam assim. Então, sei lá, eu realmente assim não... Eu fico puto na hora em que acontecer alguma coisa hoje em dia, mas eu não fico ferido por muito tempo, não. Porém, eu, assim, chego a ser explosivo de eu realmente, assim, ser muito... A minha fala ser que às vezes eu me controlo porque dependendo da pessoa se mata, né? E como que você vem parar aqui? Você tava na casa da sua avó, você saiu? Saí, fui trabalhar naquele salão que eu te Aham. falei, isso com desses 6 até os 18. Quando eu fiz 18, eu vi que eu não tinha mais futuro, eu não tinha o que fazer, e eu estava realmente nessa fase em que ninguém mais me queria, eu não tinha nada, apesar da minha família ser gigante, porque eu tenho 8 irmãos, eu tenho mais 8 primos por parte de mãe, o meu pai tem mais uns 4, 5 irmãos, e todos têm 2 ou 3 filhos, e a minha avó e tudo mais. Mas eu não tinha nenhum vínculo afetivo muito aprofundado, entendeu? Eu não tinha ninguém para confiar. E eu realmente, assim, estava sozinho, sempre estive sozinho, tanto assim que hoje ainda, é só a pessoa me acompanhar nas redes sociais, que ela percebe que apesar de eu ter alguns amigos, eu me acostumei a estar sozinho. O meu estilo de vida... Você mora sozinho hoje? O meu dia a dia, se for na minha casa é gigante, eu moro sozinho. Quando eu viajo, na maioria das vezes, é sozinho, então eu me acostumei muito a fazer tudo sozinho, sem ninguém para me ajudar, para me dar suporte ou para resolver as coisas para mim. Então eu me tornei o solucionador da minha vida e, ao mesmo tempo, uma pessoa que eu não me sinto sozinho. Eu aprendi a conviver comigo mesmo e hoje eu amo a minha individualidade, né? Porque se você para ver assim, como que é o meu ecossistema profissional, que eles reflete nitidamente a minha personalidade, é um ecossistema individual. É um ecossistema onde eu posso ter 1000 produtos, 1000 rostos, mas tudo vende através apenas de mim. Entendeu? Então, se eu não dou ênfase, não vende mais. E a minha vida, ela funcionou dessa maneira. Bem, aí eu vim para o Brasil, porque eu não tinha nada a perder. Né? Então, assim, ninguém me amava, ninguém demonstrava afeto por mim, ninguém se importava com a minha situação. Teve um dia em que eu dormi 3 ou 4 dias numa rodoviária. Na verdade, assim, não foi dormir. Mas no assim, chão? Não foi dormir. O que aconteceu à noite? Como o Uruguai é muito frio à noite, mais frio que Rio Grande do Sul. Então, à noite, eu entrava na rodoviária. Mas você não tinha onde fechava dormir a nessa porta. época? Mas também por conta da segurança eu não podia dormir na rodoviária. Então eu ficava sentado com a minha mochila de viagem, que na verdade era a roupa que eu tinha. Fiquei sentado, aí eu cochilava, sentado, entendeu? Tipo, fingindo que eu estava esperando o ônibus, né? E aí eu conheci um amigo que ele me apresentou, uma amiga dele, que tinha um salão de beleza e falou, olha, ela acabou de abrir o salão, tá precisando de ajuda. Vai lá, trabalha com ela e você se resolve. E ela era super assim, comunidade LGBT, só tinha amigo gay. Sabe aquela pessoa que abraça os gays, né? Ela me ajudou muito, assim, durante 2 anos. E eu sou muito grato, mas, assim, realmente que ela não era a minha vida. Lá que você trabalhava e ela te dava um quartinho, né? Então, eu fiz 18 anos e eu vim pra cá. Agora, eu sempre fui muito determinado. Então,
Desde que eu tenho consciência, assim que eu assistia a MTV, que eu assistia videoclipe da Beyoncé, Shakira, sabe, seriados, assim, eu tinha certeza absoluta de que aquela realidade que eu nasci, aquela realidade que eu cresci, a minha vida, ela era totalmente desconexa com o lugar que eu queria ocupar. Isso eu sempre tive Você galgou um lugar, né? certeza absoluta. Pois é, mas sabe quando eu falo em meritocracia, você é uma das pessoas que eu penso, assim, porque a gente tem essa discussão hoje, que não existe meritocracia e tal, aquela discussão toda de internet, e você é um exemplo disso, Existe né? tanto que eu tenho resultados muito melhores e muito maiores do que herdeiros, né? Do que pessoas brancas dos olhos azuis que herdaram. Então, para mim, eu atribuo todo o meu sucesso, toda a minha ascensão social ao mérito, que inclui o básico para você ser uma pessoa beneficiada pela meritocracia, você ser de confiança, esforçada, dedicada e desenvolver ou ter um talento. Pronto, acabou. Essa é a fórmula, sabe? A fórmula não é toda essa coisa que os coaches te Sim, ensinam geralmente o coach não é bem sucedido, né? Então, eu não faço nada, não estou criticando, mas eu não faço nada com ninguém, não aceito dicas de ninguém que fatura menos do que eu. Mas voltando à meritocracia. Então, meritocracia é isso, né? Agora, essa combinação que eu apliquei para a minha ascensão social, para eu ter me tornado quem eu sou em relação ao meu trabalho, é o básico. Você ser uma pessoa de confiança, esforçada, dedicada e pronto. E eu desenvolvi uma habilidade, que foi o que eu fiz no salão. E eu fiz exatamente esse roteiro em todas as fases da minha vida. Se você parar para olhar o meu desenvolvimento, eu estou na internet desde a época do Facebook, em que não existia o Instagram. Eu sempre fui muito viral no Facebook. Muito viral Fazendo no Facebook. maquiagem. Sempre vendi muito pelo Facebook. Eu enchia auditórios, criando conteúdo no Facebook de automaquiagem, fazendo lives no Facebook. Eu enchia auditórios pelo Brasil, dando curso e palestras de automaquiagem. Quando saturei o automaquiagem, eu desenvolvi o meu primeiro produto no Facebook. Não existia Instagram, que era um delineador que você colava no olho, que todo mundo deve conhecer. E aí o Instagram surgiu, eu migrei de maneira muito natural para o Instagram, e aí eu fui sempre adequando o meu negócio aos movimentos tecnológicos, né, que é o futuro. E nessa E jornada... como que você olha, como que você olhava assim, por exemplo, o mercado daqui a 5 anos vai estar assim, então eu vou mudar pra cá. Como que você fazia essa previsão? Porque assim, isso é um olhar de empreendedor futurista. que muita gente não tem. Por exemplo, algumas profissões morrem, né? A videolocadora, o VHS morreu. Como que você olha isso adiante? Olha, isso é uma coisa que eu me considero futurista. Mas essa característica bem futurista que eu tenho, que eu aplico muito nos meus negócios, é algo muito comum no profissional da área da beleza. O profissional da área da beleza sempre sabe o que vai acontecer. Então, a minha escola de empreendedorismo foi o salão de beleza. Hoje, a minha esteira de produtos, a configuração do meu negócio, a dinâmica do meu negócio, ela é totalmente inspirada na estrutura de salão de beleza, que é a que mais dá certo. Então, assim, se você pega a jornada do cliente de um salão e você aplica em qualquer negócio, dá mais do que certo. Qual é a jornada do cliente? Jornada do cliente no salão de beleza o cliente marca um horário só para secar o cabelo, para ver o que vai dar. Aí, na sequência, ela corta as pontas ou a franja. E aí, se ela gostar, ela faz química, alisamento, ela se torna uma cliente recorrente, sim? E aí, o dia em que ela não vai fazer nenhum serviço, ela faz unha, que é um serviço recorrente, e compra algum produto. Que seria basicamente fidelizar um cliente, né? E compra algum produto que seja de acréscimo para o dia a dia dela e que traga um resultado um pouco mais profissional. É isso que a minha marca oferece. A minha marca oferece produtos que são de qualidade, que vão oferecer para cliente em casa um resultado próximo do resultado profissional, e a dinâmica é a mesma. Ela começa comprando um sérum de R$25, que seria o corte nas pontas ou a unha, e aí depois ela passa para um sérum mais
mais elaborado, que é um serum de R$ 98, que é o meu 12 em 1, e depois ela acaba comprando o PDRN, que é R$ 305. Então, essa é a jornada de salão que eu transferi para o meu negócio. E funcionou super bem. Super funciona. Agora, eu me considero futurista em relação ao quê? Eu sempre estou vendo o que está acontecendo no mundo e me adianto que no Brasil, como a minha empresa é minha e eu sou o único dono, eu tenho essa liberdade e agora eu sou sócio de uma fábrica de cosméticos que eu era cliente. Então, eu tenho a liberdade de eu lançar o produto que eu quiser a hora que eu quiser. Então, quando você tem uma grande empresa que tem vários investidores, que tem vários sócios, que tem um alcance mundial, por exemplo, para você lançar um produto novo, para você lançar uma collab com um influenciador, com uma celebridade, é um processo muito burocrático. Às vezes leva 2 anos, 3 anos para lançar um produto. Por quê? Porque é burocrático, trâmite de né? advogado? Passa por muitas camadas, né? Aí, no meu caso, eu tô vendo, Como por exemplo, que foi com a família? É uma das perguntas que eu ia te fazer. Como podemos foi? chegar aí. Podemos chegar lá, de como Vamos, foi, mas de como eles só antes eu vou reagiram. trazer um exemplo. Durante a pandemia eu vi em Wuhan, na China, que já tinha pandemia, que as pessoas estavam usando máscara. Então, como profissional da área da beleza, foi essencial eu enxergar que em algum momento as pessoas iam parar de usar batom, pelo menos, né, porque estavam de máscara. Isso é uma coisa óbvia. É que nem quando a gente começa a ver, que nem agora, a gente começou a ver 2, 3 pessoas removendo preenchimento e ficaram mais bonitas. Então, automaticamente era óbvio que as pessoas iam eliminar o preenchimento. Quando você tira o preenchimento da flacidez. Então, o que eu preciso fazer como marca? Me antecipar com produtos que estimulam melhoram a elasticidade da pele. E na pandemia foi assim. Quando a pandemia chegou no Brasil, eu já tinha dado entrada na Anvisa, na minha linha de skincare, e quando tudo fechou, e todos os influenciadores de beleza ficaram com maquiagem em estoque, eu já tinha eliminado todo o meu estoque numa promoção e tinha investido só em skincare. Aí eu vivi de skincare durante a pandemia. Gente, que loucura. Então você se preparou antecipadamente, né? Antecipadamente. E hoje, você olha pra frente, tem alguma coisa que você prevê? Bom, se você quiser, não sei se você vai contar também. Não, agora a gente Que seu olhar também é sua galinha dos ovos de ouro, né? Não sei se você compartilha essas informações também. Porque você do que você olha todo no mundo mercado. sabe que tem que se antecipar, né? Mas na prática ninguém sabe realmente o que tem que fazer. Porque para você saber o que você tem que fazer, acho que você tem que viver isso, né? Então eu vivo os cosméticos, eu uso cosmético desde que acordo até que eu vou dormir. Já fazia parte da tua vida, né? Sempre foi o meu sonho. Eu amava passar cremes no rosto. Como eu te conheci? Aí no perfume do Bolsonaro, isso que você queria saber, o perfume do Bolsonaro foi da seguinte maneira. Nós não fizemos nenhum cosmético com o intuito de ganhar dinheiro, tá? Tá falando da linha de perfumes, né? Do primeiro cosmético que foi de Michele. Mas, assim, eu como amigo, eu como uma pessoa assim, que tem um vínculo afetivo, eu não estava suportando o fato das pessoas falarem na internet que eles tinham sido botados para fora, que eles tinham sido escorraçados. Então, eu como Isso amigo, sobre a eleição. Exatamente. Então, assim, eu como amigo, eu não aceito ver os meus amigos sendo tratados como pessoas fracassadas, como pessoas perdedoras. Então, eu disse, eu vou fazer pela minha parte alguma coisa para que eles sejam honrados, para que eles tenham reconhecimento, para que essas pessoas vejam que eles estão bombando, que eles estão super bem, porque eu não aceito. E aí eu falei para a Michelle, assim, amiga, olha só, não é para você se transformar em blogueira nem influenciadora, mas eu acho que a gente poderia fazer um teste. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um skincare, um tutorial de skincare para ver o que dá? Não vamos fazer com recorrência, porque você é uma primeira dama, e eu não quero que as pessoas achem que você deixou de ser primeira dama para ser blogueira. Mas eu quero que as pessoas vejam que tudo que você toca vira algo grandioso, e nós vamos fazer. Então, tudo que eu fiz na minha carreira para me tornar quem eu sou, quero fazer com você na área dos cosméticos também. Fizemos um teste, bombou, ela acabou com o meu estoque de sérum. O público de direita é um público muito fiel, e né? de espuma facial. Sim, aí foram várias coisas, né? A gente pegou uma demanda também de que, assim, todas as marcas se posicionam com o marketing de esquerda e o público de direita ninguém está vendendo. Então, eu vou lá e vou vender. Pronto. Entendeu? E é assim que funciona o mercado. E aí, quando a gente viu que deu super certo, nós formalizamos isso e começamos a desenvolver produtos assinados por ela, que foi uma linha
de skincare com 4 itens que bombou, assim, foi muito viral, vendeu muito também. E foi ótimo porque ela conseguiu ter uma fonte de renda para continuar o trabalho dela como primeira-dama. Ela não divulga, mas tudo que ela ganha, ela fica doando. Ela compra cadeira de roda, ela compra proteína para pessoas que estão, de repente, que teve um acidente, ou criança Essa época ela não era mais primeira-dama, né? Não, ela não era mais. Nós fomos aí voltamos à parte de que a gente se preocupa com aquilo que é moral ou imoral. Enquanto ela era primeira-dama, se você entrar no meu Instagram, não tem nenhuma foto minha no Alvorada. Eu nunca fiz um tutorial no Alvorada mostrando que eu estou na casa do presidente usando os meus produtos ou algo do tipo. E eu nunca fiz nenhum tipo de postagem vinculando a primeira-dama à minha marca. As pessoas deduziam que ela usava. Houve um pedido deles ou foi um consenso em comum? Não teve, nós nunca nem falamos a respeito. Mas era uma maneira de eu respeitar os meus amigos, pessoas que eu amo, enquanto eles estão ocupando um lugar que é de extrema importância, correto? Então, assim, eu acho que nós fomos muito respeitosos, muito morais e respeitamos, assim, a toda hora o cidadão e o pagador de imposto, que é uma coisa que hoje não está acontecendo, que as pessoas sentem muita diferença. Agora, nós esperamos, quando eles saíram da presidência, lá por março, acho que foi, que a gente começou a pensar nessa ideia, porque eles estavam realmente sem o que fazer. Ela não tinha ainda se tornado presidente do PL e ele estava em Orlando. E o presidente, o perfume dele eu lancei 1 ano depois, 1 ano e meio depois que ele saiu da presidência, eu acho. E foi um sucesso. Eu adoro o azul. São meu bons, preferido. né? Você me deu o azul, o preto e o verde. E eu comprei novamente o azul. Eu Sério? amei. São muito bons. O de azul é muito bom, assim. Meu preferido. Me deu muito trabalho, porque... Como que você chegou o que você levou em consideração e como que você chegou no resultado final? O desenvolvimento, criação dos perfumes foi o seguinte. É uma responsabilidade muito grande você criar um produto com o nome de um ex-presidente da República, em especial do Bolsonaro, que é uma pessoa que acarreta multidões, né? Então, assim, e é uma pessoa que, assim, alguém fez uma campanha de doação e doaram quase 18 milhões de reais. Então, e ele nem pediu, não foi ele que pediu. Agora, imagina se ele assinar, fizer uma campanha e colocar para vender um produto. Então, eu precisava entender que... Você sabia o que estava por vir? A sua expectativa era o que foi? Sabia e saiu tudo assim dentro do planejado. Eu fiz o planejamento estratégico e eu utilizei a mesma fórmula que eu utilizei a minha vida inteira para lançar curso online e produto físico. Então, eu já sabia que pela quantidade de lead, teria X quantidade de venda. E estava dentro da sua análise o resultado final? Vendeu bem te surpreendeu? mais. Vendeu bem mais. A gente ficou 4 meses, mais ou menos, sem conseguir abastecer as pessoas. Teve um momento que a gente acabou com as válvulas de perfume do mercado, assim, não tinha mais. E foi um planejamento estratégico muito bem feito, porque eu queria entrar no mercado da perfumaria, que não era o meu forte, arrombando a porta. E, ao mesmo tempo, queria que eles fossem honrados. E ao mesmo tempo, queria que aquilo fosse também uma estratégia política positiva para melhorar a imagem dele. E, ao mesmo tempo, a minha audiência ela não é toda de direita. E, ao mesmo tempo, através do cosmético, você consegue entrar na casa de pessoas de esquerda. E seguidores de esquerda te seguem? O Bolsonaro tem clientes de esquerda. E eu acredito que comprando os produtos deles, muita gente já passou a se permitir ouvir mais o que eles têm a dizer e com certeza Mas a primeira vez que a pessoa compra, você acha que ela está comprando o perfume, a fragrância, ou ela está comprando o Bolsonaro? Depende do planejamento estratégico e depende da qualidade do produto. Veja só, quando um produto é bom, se o produto é bom, a pessoa compra mesmo que ela seja de esquerda e esteja assinada pelo Bolsonaro. Então, foi essa a minha estratégia. Mas eu não vou qual fazer. esquerda? Assim, Veja porque só. quando eu vejo uma esquerda radical, eu não consigo imaginar ele usando o perfume do Bolsonaro. Usa Pois, escondido. Pois você tinha que ver as pessoas postando, falando assim, eu odeio o Bolsonaro, mas o perfume é muito bom. Entendeu? Entendi. E Michele também foi uma grande porta. Assim, eu vejo a Michele sempre como uma grande porta para ela conversar com pessoas que não se dão muito bem com aquela imagem masculina do Bolsonaro, mas que são apegadas ao social.
a humanitário, que é a pauta da Michelle, né? Sim, as crianças então você entende Libras, que né? tem coisas que eu posso fazer, né, como amigo, como empresário, como um bom estrategista que pode beneficiar a imagem deles. Politicamente, isso é bom para mim como cidadão, correto? Então, na hora de criar o perfume, eu não fiz aquela coisa assim, mequetrefe, que todo mundo faria de, eu vou colocar a assinatura do Bolsonaro, eu sei que vai vender, era óbvio que ia vender. Mas eu colocar a assinatura do Bolsonaro, se eu comprar a melhor embalagem do mercado, se eu comprar a melhor válvula, se eu comprar fragrância da melhor indústria, se eu fizer um produto incrível, sofisticado, com um cheiro muito bom, aí é um outro patamar. E aí você consegue furar essa bolha de vender só para os fãs, e você passa a vender para o consumidor de cosméticos que compra porque quer usar coisas boas e E diferenciadas. você acha que no lançamento, imediatamente, você conseguiu furar essa bolha? Sim, foi o que a imprensa falava isso o tempo inteiro. Vários jornalistas assim, renomeados e historicamente de esquerda e grandes críticos do Bolsonaro assumiram naquele momento que aquele perfume era uma excelente estratégia E você também acha política. que foi um ponto de virada para tua empresa ou a tua empresa já tinha... A minha pergunta é, após o lançamento do perfume, o posicionamento da tua marca no mercado, ele se mantém como ele já era ou você acha que te lança a outro lugar? Não, com certeza. Qualquer pessoa que fizer qualquer coisa na própria empresa assinada pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ela vai para um outro nível. Isso a gente não pode ter a menor ideia, porque não pode negar que isso não seria assim. Porque se a gente tirar, vamos sair do Brasil, seria como se eu morasse nos Estados Unidos e eu tivesse um perfume assinado pelo Donald Trump. Correto? Você quebra o mercado. A ideia é essa. Quase Como isso. que foi teu site? Assim, Veja lancei. Veja só. Seu site virou uma loucura? Seria como se uma marca de cosméticos lançasse... Foi um impacto igual o da Anitta lançando um perfume com a CIMED. Entendeu? Porque nós estamos falando de duas pessoas que têm relevância mundial e um grande impacto nacional. Vamos lá. Em relação a números, eu nunca tive um lançamento tão grande. Sim, nós superamos em números de faturamento praticamente todas as influenciadoras de beleza, com exceção da Virgínia, que a Virgínia vende, cada lançamento que ela faz, acho que ela vende quase 600 milhões de reais. Não, foi bem longe disso. Mas os nossos lançamentos sempre foram muito maiores do que de todas as influenciadoras de beleza que vão para Forbes. Eu nunca fui para Forbes. E você tem planos de fazer outras linhas com a família? Com os filhos e com ele, assim, especificamente? Porque a Michelle tem, mas... Sim, só deixa eu terminar essa linha de raciocínio. Então, é normal, dentro da empresa, dentro dos lançamentos, se você fizer um bom produto e um bom planejamento, você atingir ainda mais pessoas. E aí, como eu te disse, quando a pessoa ela quer comprar, vou te dar um exemplo que todo mundo vai entender. Quantas pessoas não odeiam o Elon Musk? Ou o dono da Apple. Não por isso, mas elas continuam comprando iPhone. Elas continuam usando Facebook. Elas continuam, você tá entendendo? Elas continuam comprando Tesla. Você entende? Então, assim, por quê? Porque a rejeição por aquela imagem, ela não supera a qualidade do produto. Sim. Entendeu? Então, é ali que eu queria chegar. E agora você abre uma brecha para a pessoa passar a te ouvir ou te ver de maneira diferente, que foi o que a gente fez. Claro, o perfume teve... a cor do perfume, enfim, tudo mais. Vamos lá. Nós fizemos também uma campanha de lançamento de perfume que foi com clientes e o Bolsonaro e a Michelle. Então, eles puderam... A gente conseguiu fazer, interagir e tudo mais. Aí, nós lançamos no dia do aniversário do Bolsonaro. Esses clientes? Eram clientes fixos? Não, a gente sorteou mesmo. Sorteou, tá. Nós sorteamos. Agora, eu realmente achei que, assim... Pelo impacto, pelas minhas contas, pelo meu planejamento estratégico, eu imaginei que eu teria novamente um lançamento com esse impacto só daqui a 2 anos, que é mais ou menos o tempo que você leva assim, em relação ao meu ticket médio, à minha taxa de cliente recorrente, de cliente novo, que eu novamente teria um lançamento daquela dimensão 2 anos depois, né? Ou seja, em março do próximo ano. Porém, este ano, até em março deste ano,
Só com a minha linha de skincare eu já tinha superado o volume de vendas do ano passado, já superei o volume de vendas do ano passado completo, né? Que não só dos perfumes, mas da minha empresa toda. Então, assim, nessa fusão que a gente fez, foi muito boa, porque teve esse olhar positivo. Então foi boa para todo mundo, né? Sim, aí eu trouxe para mim mais reputação, correto? Mais seriedade. Eu passei a ser visto no mercado digital realmente como um estrategista especializado em criar produtos e vender através de um e-commerce, já que todo mundo sabe que a estratégia comercial foi minha e a estratégia digital também. E, ao mesmo tempo, eu cedi a eles a autoridade na área da beleza, que é um dos maiores mercados do Brasil e um dos maiores mercados que estão sendo do mundo e um dos maiores mercados que estão sendo prejudicados com a atual gestão. Então, tudo isso faz com que, assim, quando você trabalha de maneira... Aí a gente volta, né? Quando você trabalha com valores, né? Com transparência e tudo mais, faz com que realmente a projeção ela seja muito positiva e muito grande para todo mundo, né? E por aí vai. Eu te conheci em 2018. É muita coisa, né? As pessoas nem sabem que tudo isso sai da minha cabeça. Tudo. Como que sai tudo isso daí? Também não sei. Eu te conheci em 2018, através do seu cancelamento. Acho que muita gente que tá nos assistindo provavelmente pode ter passado a te conhecer a partir dali. Eu acho que eu fui a primeira pessoa a ser cancelada. Pois é, como que foi aquilo, assim? Eu acho que é um lançamento ali do gay de direita. Eu acho que, não sei como foi aquilo pra você. Eu queria que você falasse um pouco desse momento. O meu posicionamento político, ele é relacionado diretamente aos meus resultados e à minha história de vida. E eu, no Uruguai, tive uma educação primária que é muito diferente da educação primária do Brasil. A escola pública no Uruguai não é uma salinha de doutrinação onde você aprende a ser comunista e fã do Che Guevara ou socialista. É um lugar para desenvolver o cérebro da criança. Então, você diria que a educação lá está anos-luz na frente, né? Pelo menos quando eu estudei, agora eu não sei. Mas eu fui uma criança que teve o seu cérebro estimulado a criar novos caminhos neurais e aprender a tomar decisões racionais e de maneira consciente. Então, eu consegui a minha ascensão social através de valores que devem ser um padrão na sociedade, e num sistema que é predominantemente capitalista. O que é você ser capitalista? É você viver num sistema onde tem realmente empresas e grupos de pessoas muito poderosas que investem, por exemplo, em tecnologia, e esse investimento em tecnologia pulveriza um produto, um serviço, cai o valor, aí você entra com o livre comércio, todo mundo consegue comprar e vender, todo mundo consegue desenvolver novas modalidades de negócios. Foi assim que surgiu o meu negócio. Então, assim, há anos atrás você não poderia, uma pessoa física ter uma própria marca de cosméticos, isso nem era possível, entendeu? Então, para mim estava muito claro que, assim, eu vivendo num país que tem esse viés capitalista, que tem uma economia livre, um comércio livre, que acredita que a redução da carga tributária, dos impostos, faz com que as pessoas façam o dinheiro circular, com que elas tenham melhor qualidade de vida, porque o dinheiro rende mais. O que você está me falando me leva a concluir assim, que eu te colocaria numa direita liberal, né? A gente tem hoje essa diferença de direita liberal e direita conservadora. Poderia te encaixar numa direita liberal? Não, sabe por quê? Porque eu acho que, assim, o que é... Bem, depende do que é a direita liberal, né? Eu não faço a menor ideia. Liberal. Mas, assim, eu não quero ser colocado, sabe por quê? Porque direita liberal, no futuro, pode ser o Alckmin, entendeu? Então, assim, eu sou bolsonarista. Você se vê hoje como bolsonarista. Querido, o dia que o Bolsonaro me trouxe para a política e o Bolsonaro vai me tirar. O dia em que o Bolsonaro não existir mais, eu vou passar novamente a odiar todos os políticos, independente de serem de direita, de esquerda ou de centro. Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica, então, que assim tem como aparecido todo mundo, né? muito nos meus comentários. A gente tá nesse momento em que a gente tem uma possível ruptura dessas duas direitas, né? O Bolsonaro, ele tá direcionando para querer que o Eduardo seja candidato, e tem um outro lado que quer mandar o Tarcísio, e a gente tem essa briga, e eu vejo muito nos comentários a seguinte frase, de uma base, né, mais forte do Bolsonaro, que diz: não existe direita sem Bolsonaro. Você concorda com essa frase? Nunca existiu direita sem o Bolsonaro. Não é de hoje, né? Nunca. Quando que a gente se interessou por política antes do Bolsonaro? Nunca. As pessoas não iam nem votar.
Então, assim, essa consciência que a gente tem hoje do voto, essa consciência que a gente tem do que é um sistema administrado por uma pessoa ou por outra, por uma ideologia ou outra, como a ideologia influencia na limitação do ser humano e no desenvolvimento ou não dele, é essencial. Então, assim, antes de Bolsonaro, eu era uma pessoa que olhava para qualquer político, fosse quem for, e falava: bandido, vagabundo. Como ele foi o único que nunca foi envolvido em nenhum esquema de corrupção, eu falei, putz, todos são bandidos, menos esse aqui. Esse aqui, tá todo mundo falando que não conseguiu comprar. Em 2018, quando você se posiciona, você já era amigo da Michelle? Não. Não era? Não, mas eu era mega fã do Bolsonaro, eu adorava. Ai, saudade daquele Bolsonaro mais agressivo, que agora eu acho que ele tá ficando num fofo. tom mais ameno, porque né? agora ele não tem tantas responsabilidades, não tem tanta bomba caindo no colo. E aí ele voltou, assim, acho que ele tá com menos cortisol. Aí é normal, né? Quando a gente tá com cortisol não tão alto. Eu tenho achando um tom super ameno. Porque ele tá sem cortisol, mas eu tô com saudade do meu Bolsonaro explosivo. Eu preciso te fazer uma pergunta. Qual é o filho mais bonito? Primeiro, vamos fazer um primeiro, segundo, terceiro. Eu dou o meu, você dá o seu. Todos casados. Eu dou o meu, você dá o seu. Gente, eu não faço a menor ideia. Não, o Eduardo é o mais bonito. Gente, todos são bonitos, né? Não. Bolsonaro é bonito, os filhos são bonitos, Michelle é maravilhosa, as filhas da Michelle são todas bonitas. Mas Eduardo é o mais bonito. Você tá fugindo da pergunta. O Eduardo é o mais bonito. Amor, se não fosse o mais bonito, não seria meu ex-marido, né? Sabe que teve uma vez que eu falei que ele era meu ex-marido? O Eduardo? E como ele reagiu? Morrendo de rir. A gente sempre brinca. Às vezes eu tô com a Heloísa, quando eu encontro eles, né? Aí eu encontrei a Elo e falei, Elo, tô tão feliz que Eduardo tá melhor com você, eu não tinha tempo. Eu não queria engravidar pra não perder a minha silhueta, aí você queria ser mãe, então deu super certo vocês. Não, ontem eu tava em Brasília, eu conheci eu acho o Flávio super bonito também. Eu conheci o Flávio ontem, e, nossa, me tratou super bem, super, mas assim, pra mim é Eduardo e Flávio. É porque o Eduardo, ele é mais descoladinho, né? E aí as gays adoram e tu adora um lenhadorzinho. Assim, adoro um lenhador. Tem cara de lenhador? Eduardo? Tem, não tem? Não sei. É porque eu sei que eles são bonitos, mas eu não tenho esse olhar, assim, de atração, né? Vou fazer uma pergunta pra você. Mais bonitos eles são, trabalham com beleza. Desliguei a câmera, desliguei o take, o recorte de internet. Como é o Bolsonaro fora das câmeras? Igualzinho. Igualzinho. Ela é muito simples. Eu tava pensando nisso esses dias. Ele é tão simples que eu fico constrangido. Eu sempre me constrangi com a simplicidade dele, sabe? Porque ele realmente é uma pessoa que ele não tem esse ego, essa vaidade que você vê na política, que você vê no meio artístico. O Bolsonaro de todas essas pessoas públicas que eu já conheci, o Bolsonaro é o único que eu vejo que ele realmente ama as pessoas. Se tiver 2 pessoas na frente da casa dele, 6 da manhã, ele sai, ele dá atenção, às vezes ele bota para dentro de casa, bota para tomar café, para comer pão, passa o próprio número de celular. Então, assim, o Bolsonaro é uma pessoa... Ele é acessível. Não, ele ama as pessoas. E isso é uma coisa que eu nunca vi antes, porque eu já trabalhei em TV, eu já trabalhei com artistas. Você falou muito disso no seu cancelamento. Eu vim de uma realidade em que o artista manda o segurança botar todo mundo pra fora, mas ele finge que gosta dos fãs. Ele fala assim, oi meu amor, que bom te ver. Aí o segurança já puxa do braço e tira, e aí o fã sai falando mal do segurança. E não do artista. Sim. E o Bolsonaro, ele não é assim. Ele interage com todas as pessoas, ele bate foto, ele conversa e ele se interessa, ele ouve as pessoas. Sempre, e deixa eu fazer uma Independente se a pessoa trouxer, eu vejo isso, sempre que eu saio com ele pra rua, eu choro, eu fico num canto, assim, muito emocionado, porque, por exemplo, se tiver uma pessoa que o pai foi militar e morreu e adorava Bolsonaro, e ela começa a se tremer e a chorar e falar, nossa, meu pai gostava tanto do senhor, eu nem gostava tanto assim, mas depois que o meu pai morreu, eu passei a assistir você, porque, né, pra matar a saudade, e aí eu passei a gostar de você, e assim, só por isso me largo de chorar. E o Bolsonaro ouve
acolhe, Pois abraça. isso foi uma E coisa... é com celular ou sem celular, porque isso aí nem tá na imprensa, Eu fiquei entendeu? impressionado no aniversário da Jojo. Nós estávamos na mesma Ah, mesa. sim. E assim, estávamos na mesa, né? Você, a Michele, eu e Murilo na mesa, Uhum. né? E eu fiquei muito impressionado que todo mundo que chegava pra falar com ela parava tudo que ela tava Sim, fazendo. Por exemplo, eu tava ali conversando com ela, era a oportunidade que eu tinha de conhecê-la, sim. trocar ideia. E ela Eu tava. fico constrangido E com a ela tava. simplicidade deles porque eu não sou. Se eu não estiver afim, não converso com ninguém. E eu fiquei, o que me impressionou ali foi o seguinte: eu não conseguia ter 3 ou 4 minutos seguidos de conversa, porque Não, vinha alguém acho que é nem um conversar. minuto, E né? o que me impressionou ali foi, ela parava absolutamente tudo Uhum. que ela estava fazendo, Sim, olhava no sim. olho daquela E se pessoa e interessa. eu via aquela história. Eu falava assim, gente, eu não daria conta. E as pessoas querem contar a história, Eu né? não daria Não, mas conta. eles se importam, eles Ela, realmente. ela É uma coisa que eu fazia, nunca vi, que nem eu faço, tá? ela Por isso que eu tô fazia dizendo. cada pessoa se sentir especial. Eu olhava aquilo e falava, gente, ou essa mulher, ela é vocacionada, ela nasceu pra fazer isso, ou ela foi muito bem treinada pra fazer isso. Não, é porque o natural deles é serem assim. Eles têm assim, porque como eles entendem que eles estão ali por uma missão, Michelle já entende que é um chamado para ela, né? Espiritual, em relação à fé dela, que ela é evangélica, então ela entende que tudo que ela está passando, toda a perseguição que a família dela estão passando, todos os ataques que ela sofre à honra dela, todos os ataques que a filha recebe desde que ela tem 7, 8 anos na escola, tudo que ela sofre como mãe, como mulher, como ser humano, ela entende que é por uma missão assim espiritual, que Deus colocou ela nesse lugar e ela tem que honrar essa missão, e isso dá força para ela. Enquanto o Bolsonaro, como ele é ex-militar e ele é a pessoa mais apaixonada pelo Brasil que a gente conhece até o momento, que fez a gente se apaixonar pelo Brasil também, ele vê isso como uma missão de vida. Então ele entende que é uma missão de vida e que quando ele morrer, ele quer deixar esse legado, ele quer deixar essa mudança, ele quer promover essa mudança. Você acredita que ele vai ser preso? Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Tudo está caminhando para que, enfim, né? Eu acho que assim, a prisão dele. Vai ser um... A gente tem que entender o país contexto. vai parar com Qual aquilo, é né? o contexto? O contexto é assim. O sonho da esquerda é poder dizer que Bolsonaro também foi preso, entendeu? Porque aí eles vão igualar o Bolsonaro e o Lula. Você acha que é uma vingança Na pela mente Lava deles, a Jato? única diferença, eu Uma acho, vingança da Lava Jato? eu acho que é uma vingança, né? Eu vejo assim como uma vingança. Agora, tudo anda sempre de uma maneira assim, é tão cansativo, porque durante anos ele foi vinculado à morte de uma parlamentar, no fim ele não teve nada a ver, e assim, E a gente... ministra perdeu função, né? A Aniele, ela era uma grande bandeira. Ah, é? Sim. Ah, A é irmã da mesmo. Marielle, a Aniele, ela é ministra Ela é racial. ainda... Ah, tá. E assim, e a partir do momento que não é a família Bolsonaro que encomendou o crime, como venderam, como a imprensa vendeu, Pois é. ela perde a função. Qual que é a função Não, dela mas ali? Marielle também perdeu função, né? Perdeu Totalmente. utilidade. Agora não se fala Menina, mais era dela. Marielle Vive, era camiseta, era Pois faixa, era é, cartaz, era nome de rua na França. Não se pois fala é. mais de Marielle. Não se fala mais E dela. eu acho que a Aniele é o maior elefante branco do governo hoje, porque ela não tem função. Não tem função, não tem vocação, não tem conhecimento, Nada. não tem relevância política. A Aniele era. Bolsonaro encomendou a morte da minha irmã. E de repente a Polícia Federal fala: não, não é. Pois é, e agora que o Bolsonaro não foi quem encomendou. Exatamente. Volta pra tua casa, querida. Bom, deixa eu te falar assim, nós Volta pra onde você estava antes de ser ministra. sempre vão jogar na cara do gay de direita algumas falas do Bolsonaro. O que responder quando viram e falam: ah, Bolsonaro é homofóbico, ele não gosta de gay, e aí já vem aquelas coisas: ah, você é Tá. barata a favor do inseticida? Eu acho que, assim, Como que é? Como que vocês. Desculpa, como que você se coloca nessa situação? eu não gosto daquelas falas. Nem ele gosta. Ele tampouco gosta. E ele entende que, gente, um cara que nasceu nos anos 40, 60, no anos 60, ele tem 70 anos, então nasceu nos 64, né, 65. Então, ele é de uma geração em que não tinha pauta social, não tinha rede social, não tinha gay em casa, era muito raro,
Entendeu? Não, e as pessoas já vinham de que era isso aí que todo mundo falava. Não quero ser gay, não quero ter um filho gay. E ele foi lá na TV e falou que isso aí há 20 anos, né? Porque E a vem última cá, vez que ele e falou isso, você deixa eu terminar, acha... querida, que a senhora perguntou, agora eu vou ter que explicar. Então, assim, aonde que tá pra mim, aonde que eu preciso olhar como ser humano? Querida, eu falo merda o tempo inteiro, né? Não é porque eu falo merda o tempo inteiro que eu não paro em algum momento e falo, putz, eu acho que eu machuquei alguém com a minha fala, então eu não vou reproduzir mais. Isso aí é você ser humano. Então, desde o momento em que ele passou a perceber que algumas falas dele machucavam pessoas, e não é só quem é gay, porque às vezes ele tem um eleitor que o filho é gay. Sim. Então, assim, ele falou, meu Deus, eu falei uma coisa que realmente, assim, algumas pessoas ficaram tristes, não influenciou no meu... Porque, assim, ele poderia continuar com esse discurso, porque não influenciou ele se eleger ou não. Sim. Tanto assim que ele se elegeu em 2018, que foi o auge dele ser acusado de ser homofóbico. Então, assim, mas ele percebeu que isso deixava as pessoas tristes, e ele é uma pessoa que não quer deixar ninguém triste, não quer passar pela vida das pessoas fazendo um estrago, ele não faz isso, não é essa a finalidade dele. Nem com uma pessoa no individual, nem no coletivo, nem a nível nacional. Então, isso para mim é como ser humano. Então, é isso que eu tenho que avaliar, né? Porque, por exemplo, no caso do Lula, o Lula foi preso, aí teve tudo que teve e ele voltou e ele não mudou o comportamento. Não. É só você olhar, por exemplo, para a atual primeira-dama. Ela sabe que as pessoas se sentem desconfortáveis com o tanto que ela gasta, com o tanto de pessoas que têm passando fome no Brasil e como é constrangedor e despudoroso a maneira em que ela gasta com móveis, com viagens, e ela não se arrepende. Então, assim, o Bolsonaro, que bom que ele se arrepende, que não faz mais. Agora, eles não se arrependem. Não. Então, é isso que eu tenho que avaliar. Você vê uma mudança. É isso que eu tenho que avaliar como ser humano. Não é mudança, é só uma consciência de que ele falava umas coisas que realmente talvez não faziam muito sentido, e ele foi lá e parou de falar, e pronto, acabou. Mas eu acho que tem uma coisa também, Agostinho, de... Pior é você ter um político que nem o Lula, que diz que é a favor da pauta da mulher, e cada vez que tem que rodar uma cabeça, demite mulher. Exatamente. Né? E o que ele já falou de mulher, de dona de casa. E ele também falava que a cidade, que Pelotas, que é uma cidade do Rio Grande do Sul, que na época tinha muitos homens gays, assim, era uma cidade considerada, né, gay-friendly, aí ele falou que era uma cidade exportadora de viado. Então, assim, qual é a diferença? Nenhuma. De uma fala para outra? Nenhuma. Eu acho que tem uma coisa que... Sem contar que, durante o governo do Bolsonaro, despencou a taxa de LGBTfobia, e agora voltou, despencou, digo, de cair, né, e agora voltou a subir. E não se fala no assunto. Não se fala, mas a gente está batendo recorde de morte de LGBTs e de mulheres, né. E não se fala sobre isso. Então, mas eu acho que colocaram tem que ser só racional, sabe? Na imprensa naquele momento, né? Acho que a imprensa tentou ridicularizá-lo, né? Muito forte, por exemplo, eu lembro daqueles embates no programa da Luciana Gimenez entre ele e a Tammy Gretchen, filho da Gretchen. O CQC fazia muito isso também, né? Eu acho que eles criaram um Bolsonaro com aquela ideia de, entre aspas, ridicularizarem ele perante ao público. Só que ele foi um porta-voz de muita gente. Uhum. Sim, e... Bem, tu sabe que Tami Miranda compra os perfumes, né? Eu vi no cadastro esses dias, entrou uma venda assim, Tami Miranda. Compra perfume. Carmen Miranda? Tami Miranda. Compra perfume. Compra. Inclusive, né, olha como a direita e o bolsonarismo é tão homofóbico que Tami Miranda foi o primeiro transexual a ser eleito pelo PL no Brasil. Não foi pelo PT, não foi pelo PSOL. Foi Tami Miranda. Ele é muito atacado pela militância LGBT, né? Por não levantar essas pautas. O Tami é muito atacado. Pois é, e eu acho super injusto, eu sou super defensor de Tami Miranda. Sabe por quê? Porque Tami Miranda é um parlamentar que fez carreira solo, sem apoio de ninguém. Teve recorde de votos na última eleição, e se você entrar no Instagram, você só vê Tami Miranda entregando o que promete. Então, assim, Tami Miranda é um parlamentar que trabalha para as pessoas e honra o lugar que está ocupando, né? Aí já entra a racionalidade. Então, assim, e você não vê levantando bandeira, assim, igual a Erika Hilton, igual esse pessoal, né? Não, porque a bandeira de Tami Miranda é fazer um bom trabalho. Eu acho ótimo isso, acho que tem que continuar fazendo.
E Tami Miranda tem um comportamento conservador. Eu odeio quando as pessoas chamam Tami Miranda no feminino. Porque Tami Miranda eu falei, é o desculpe, homem transexual. Desculpe, que depois assumiu, eu me corrigi, viu? Eu me corrigi. Tami Miranda assumiu o papel social de um homem, assumiu a identidade visual de um homem, assumiu o comportamento de um homem, assumiu o lugar de marido, de pai de família. A família de Tami Miranda é extremamente conservadora e Tami Miranda se tornou um homem de palavra. Então, acho que para mim isso é suficiente, né? Eu quero mais que nós da comunidade sejamos mais vistos como Tami Miranda do que como a Erika Hilton. Sim. Bom, vamos falar de Rosângela. Quem é Rosângela? Janja. Ah, tá. Bom, Quem é Rosângela? Janja. Ai, diga. Não, porque eu acho que as pessoas colocam essa dualidade, essa comparação com a Michelle o tempo inteiro. E como que você vê As pessoas quem? A imprensa, tudo. O nosso próprio público. O público de direita é o tempo inteiro nas postagens da Janja. Sim. Que saudade da minha primeira dama. Sim. Existe um duelo, uma comparação entre elas, assim, do público, tanto de direita, quanto de esquerda, quanto da imprensa. Inclusive, um dos comparativos ali de medir pesquisa de futuras eleições tem um de Janja e Michelle. E já tem que 2%, né? Porque nem a esquerda suporta. É uma base bem radical, né? Não, acho que não é radical. Acho que são os fãs do Lula que ficam com pena dela e vão lá apoiar, né? Olha só. O que eu acho? Não sei. O que eu acho dela? Se isso diz, eu não sei o que você quer saber. Não, a gente... Né, acho que a gente até comentou já. Você respondeu ela, que ela te deu uma cutucada no... Agora, quando foi... Pra onde que foi essa última viagem? Foi Japão? Sei lá, ela vive viajando. Né, vive viajando. Na verdade, assim, a minha única questão é esse comparativo que ficam, pra mim, são coisas incomparáveis. Então, eu acho que não é exatamente uma comparação, né? Porque comparação, por exemplo, eu posso comparar Range Rover com Mercedes, correto? Então, assim, eu posso comparar Louis Vuitton com Hermès, correto? Louis Vuitton com Gucci e Hermès com Chanel. Então, se você comparar algo muito refinado com algo assim muito inferior, né? Não sei, é tipo as pessoas que comparam uma bolsa original com uma réplica. É mais ou menos isso. Eu acho Agora, que a situação dela, para mim, é a seguinte, né? A falta de pudor em relação aos gastos é algo que incomoda as pessoas de direita e as de esquerda, porque ela não é uma mulher que vive o que prega, né? Então, assim, ela é uma mulher que... Ela é primeira-dama, por mais que ela rejeite o título. Mas veja só, antes de ser primeira-dama, ela estava devendo R$200 mil para a Caixa Econômica Federal. Agora, enquanto primeira-dama, nas primeiras semanas, ela gastou milhões com reforma e comprando móveis novos. Então, assim, ela aparentemente, né, ela faz parecer que ela vive o que ela sempre sonhou, só que o dinheiro que ela utiliza para fazer isso não é através do próprio esforço, tanto assim que ela não era rica antes de ser primeira-dama. Ela devia R$200 mil para a Caixa Econômica Federal. Agora, ela vive grifada, o brasileiro, né, também, mas o brasileiro, por natureza, ele se importa com a primeira-dama e independente de quem foi o presidente, o Brasil teve várias primeiras-damas muito relevantes e que realmente fizeram história. E, inclusive, eu acho que na hora de avaliar, de sentir, essa não chega a ser uma comparação, mas é como se você estivesse acostumado com uma coisa e aí diminuísse muito a performance, o nível daquilo. As pessoas sentem, não vejo que seja uma comparação, porque as pessoas não falam assim, Michelle é magra e ela não, Michelle é... Não, as pessoas falam em relação à performance. Comportamento.
E a comportamento. O comportamento dela, assim, é um comportamento, não sei, é um comportamento que, assim, no dia a dia, eu acho que a mulher deve ter o comportamento que ela quiser. Mas, assim, você chegar num velório de um papa rindo e tocando, mexendo no cabelo e arrasando, eu não sei. Não, mas o que Qualquer comportamento que é incongruente com o momento que a gente está vivendo gera desconforto. E aí eu percebo o quê? Que a situação dela é uma situação muito vulnerável, porque parece que ela é muito insegura e a maneira dela alimentar a insegurança dela é tentando o tempo inteiro aparecer. Porém, ao mesmo tempo, parece que ela não aceita dicas e opiniões dos outros, então ela aparece com o que ela acha que vai agradar e que só desagrada. Ela é uma mulher que você vê que o tempo inteiro está promovendo eventos com celebridades e figuras públicas, porque ela quer andar nesse ambiente, ela quer, e quando a pessoa quer andar entre os famosos, entre as celebridades, ela quer ser vista também como uma celebridade. Então, ela quer ocupar esse lugar e eu acho que ela deve ocupar se ela quer, só que ela tem que trabalhar para isso. Então, assim, ela tem que desenvolver uma habilidade, ela tem que ter um diferencial, e por enquanto o suposto diferencial dela seria... Casar com macho. Não, combater... Não, veja só, a gente tem que ser profissional e eu vou fazer uma crítica assim, como cidadão e na qualidade de uma pessoa respeitosa que tem bom senso. Então, assim, a maneira dela querer se colocar nesse lugar de relevância é supostamente combatendo a fome através da Aliança Global. Acontece que a Aliança Global combate a fome em países africanos em parceria com a França. Quem é a França em relação à fome da África? É um país que explora 14 países africanos como se fossem colônias e que empresta o franco, que é a moeda que eles criaram em 1945, para 14 países africanos e, em troca, eles retêm 50% do tesouro de cada e das riquezas de cada um desses países. Então, assim, essa dinâmica do socialismo de eu tiro comida do teu prato e te ofereço um pedaço de pão é uma dinâmica muito cansativa. E ela estar combatendo a fome nessa circunstância é uma coisa que nem a esquerda leva a sério. Se ela estivesse na fronteira de Roraima com a Venezuela combatendo a fome, eu acho que ela realmente começaria a ocupar um lugar de mais respeito e tudo mais, mas assim, a gente não vê ela combatendo a fome do brasileiro em situação de vulnerabilidade, que é uma fome que tem necessidade imediata. Mas peraí, eu acho que ninguém acredita nessa história dela, que ela combate fome. Pera lá, ela tem essa bandeira. Mas eu acho que assim, eu assim, por uma questão de neutralidade, de Michelle ser a minha amiga, eu acho que eu devo considerar a intenção dela, porém eu preciso ser racional e trazer que ela realmente não tem resultados, né? Inclusive pelas pesquisas, pela própria mídia de esquerda, ela é uma das maiores causas da perda de popularidade do marido. O Globo News tá em cima dela o tempo inteiro, mas o que eu queria te falar aqui, que eu acho que, assim, tudo bem, eu entendo o que você tá falando. E ela quer ter voz, né? Só que assim... eu entendo o que você tá falando, essa bandeira Parece dela... que ninguém quer ouvir ela, deve ser horrível, né? Essa bandeira dela, da fome, que ela não convence ninguém e que ela rejeita esse lugar de primeira-dama porque ela tem função, segundo ela, e ela não fica indo em orfanato e creche, Não. Mas assim, o único mérito dela foi casar com macho. Eu acho que ela rejeita esse lugar de primeira-dama. Não é uma questão de empoderamento. É porque eu acho que não deve ser fácil viver na pele dela e você, para a direita, você viver na sombra de Michele Bolsonaro. Para o centrão, você viver na sombra de Lu Alckmin, que é uma mulher super culta, super elegante, principalmente que sempre se envolveu com causa social. E para a esquerda, viver na sombra de Dona Marisa Letícia. Então, realmente, eu acho que ela rejeitou essa coisa de ser primeira-dama, porque ela sabe que para a performance, para o desenvolvimento, para a inteligência e até para a língua portuguesa dela, não tem lugar. Mas você sabe que eu acho que... Então ela criou o próprio lugar, que é carreira internacional. Essa entendeu? coisa da Michelle, eu acho que... Carreira internacional é igual os artistas que iam morar em Orlando, faziam um show para a comunidade do Brasil e falavam que tinha carreira internacional. Eles fazem show pra brasileiro lá fora, mas eu acho que ela ali, viver a sombra da Michelle... Que víbora. Porque existem primeiras damas e existe Michelle Bolsonaro. Eu acho que... Então. E principalmente vir depois, e a comparação ela é inegável, assim. Mas eu entendo que você tá falando da fome, mas eu acho que ela convence só ela com aquilo ali. Nem a equipe dela ela convence, nem a imprensa, né? E assim... E até agora ela não trouxe números. O que ela fez, então? E existe uma fofoca dentro Quantas do PT... cestas básicas foram distribuídas? E existe uma fofoca dentro do PT que a primeira-dama é Marisa.
Claro, mas é o que eu tô falando, a primeira dama assim, da esquerda foi a Marisa Letícia, que tinha postura, era uma mulher elegante, tinha uma história relevante com o Lula, ela era extremamente influente entre os sindicatos, né, e ela foi essencial no processo político, de ascensão política dele, ela criou os filhos dele, né, e teve filho com ele, acho também. Mas então, olha, eu não lembro dela aparecer, mas olhar a Janja me faz ter saudade da Dona Marisa, acho que qualquer um. Isso é todo mundo, né? Bom, porque acho que o azar, o maior azar da gente foi, além de toda a tragédia desse governo, nós não tivemos nem direito a Dona Marisa. nem. Bom, eu queria fazer um bate-bola com você, estamos chegando no final. Uhum. Eu queria que você dissesse a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Um político de direita, que não o Bolsonaro. Nossa, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi pra você, que horror. Pra mim? Um político de direita que não o Bolsonaro. Nenhum. Michele. Ah, tá, porque Michele disse que ela não quer se candidatar, né? Ela tem falado isso. Ela tá super bem nas pesquisas, né? Ela tá despontando. Eu acho, despontando, olha só, ela é uma mulher que nunca concorreu a uma eleição e está com aproximadamente a mesma popularidade que o Lula, que é um cara que já foi presidente 3 ou 4 vezes, sei lá quantas vezes, e ainda tem pelo menos 30 anos de carreira política e influência nos sindicatos. Então ela está mais do que bem. E ela você está acha mais que do que passa bem. pela cabeça dela um senado, um deputado, alguma coisa? O que passa pela cabeça de todos nós que vivemos esse governo, que entendemos o que o Bolsonaro fez enquanto presidente, é que, enquanto ele estiver vivo, ele merece ser honrado e não merece ser injustiçado. Então, assim, eu não gosto de parar para pensar. Claro que eu acho que Michele, tenho certeza de que Michele tem uma popularidade que com certeza ela conseguiria chegar na presidência e de repente de como ela se organizaria com o vice, que pode ser não sei quem, mas assim, de repente uma pessoa com um outro olhar para atingir um outro público ou com outro tipo de comportamento de abordagem, eu não tenho a menor dúvida, né, de que seria muito bom, até porque ela seguiria a linha do marido, né, e ao mesmo tempo, com certeza, não sei, eu imagino que o Bolsonaro poderia ou não sei, ir para, sei lá, para um ministério, eu não sei como que seria, ou pelo menos da mesma maneira que... Enfim, eu não sei como que seria, mas eu não consigo, eu não quero pensar num segundo cenário, sabe por quê? Porque o Bolsonaro não morreu ainda, então ele não morreu nem politicamente ele está mais forte do que nunca, e nem fisicamente. Então, assim, a nossa esperança tem que ser o quê? A situação que ele está vivendo, ela vai ser revertida, e ele vai poder concorrer à próxima eleição. E a gente não deve se preocupar com uma possível minoria que é de direita, mas supostamente não quer mais Bolsonaro. Porque na hora de votar, essa pessoa ela não vai votar no Lula. Não é o que aconteceu aqui em São Paulo. Ninguém, tipo, praticamente ninguém estava querendo aquele lá, como que é o nome? Boulos? Não, aquele outro que é o prefeito atual. Ah, o Nunes? Ninguém estava querendo o Nunes. Só que o povo que não estava querendo o Nunes foi lá e votou nele porque não queria o Boulos. Então, do jeito que está sendo a gestão do Brasil hoje com a esquerda, que é uma gestão mequetrefe de gente sem qualificação, e você está entendendo? Uhum. Isso aí é uma coisa que a gente não deveria se preocupar. Então, hoje, assim, político que não seja Bolsonaro, nenhum. Ok. Brasil ou Uruguai? Brasil. Um acerto e um erro do governo Bolsonaro? Um acerto e um erro. Eu acho que o maior acerto foi... A gente vive hoje uma geração, um momento em que as pessoas têm consciência de que figuras públicas influenciam o comportamento da sociedade. Entendeu? Então, assim, quando na novela a atriz principal usava o esmalte azul, todo mundo pintava a unha de azul. Então, o Bolsonaro, ele trouxe uma bagagem de valores morais, uma bagagem de pudor por fazer coisa errada, um sentimento de liberdade, de você poder escolher e viver livremente enquanto você não estiver infringindo o Código Penal, nem o espaço do outro. Ele trouxe para a gente assim, esse valor e ele influenciou muito a gente culturalmente durante os 4 anos de governo, correto?
E hoje, ao ver que como a criminalidade aumenta, e se aumenta, porque desde o momento, porque da mesma maneira que o influenciador influencia uma pessoa a consumir alguma coisa ou a falar um palavrão, eu mesmo, às vezes, adoro seguir a Ana Paula Siebert, e aí tem horas em que eu começo a falar como ela fala, com aquele jeito, assim, A sabe? esposa do Justus, Aham, né? adoro ela. Aí eu começo a falar assim, igual ela, porque ela me influencia, só pelo fato de eu assistir. Então, assim, o maior acerto para mim foi a influência cultural e social que o Bolsonaro conseguiu enquanto presidente. E agora, no pós, ele ainda continua. E que é uma influência totalmente oposta da influência do atual presidente. Desde o momento que você tira uma pessoa da cadeia, com todo aquele histórico de envolvimento, escândalo de corrupção, e você colocar ela num lugar de honra, isso faz com que a sociedade Sim. entenda que se envolver com coisa errada vale a pena. Vale super a pena. Tanto assim que você vê isso nas estatísticas. Não, mas peraí, o Cabral tá fazendo um videozinho em cobertura no Rio de Janeiro. Pois é. Então o maior acerto para mim foi assim, mais do que ter sido presidente, mais do que ter finalizado obras que estavam paradas há 1000 anos, mais do que ele ter feito os auxílios sociais de uma maneira em que a pessoa, ela, além de receber auxílio, ela queria trabalhar porque ela era recompensada por isso. Eu acho que assim, a mudança de comportamento, a influência que causou em a gente querer se interessar por política, saber como funciona a gestão. Despertar, né? Isso é algo que foi assim, o maior acerto que ele teve. E o erro? Erro, tipo assim, maior erro. Alguma coisa que você acha que poderia ter sido feita de outra forma na gestão Bolsonaro? Erro ou pessoas? Eu acho que o maior erro já sei. O maior erro do Bolsonaro é ele confiar nas pessoas e ele não vê maldade nas pessoas. Eu acho que esse é o maior erro. Você dizem, por exemplo, ministros ou coisas desse tipo? Não, tantas pessoas que utilizaram o Bolsonaro como, Sim, como um trampolim. Como um trampolim para conseguir Dória, ocupar um lugar de poder, de visibilidade. E aí depois descartaram ele, e ele ainda com a sua humanidade, se a pessoa vier aí e falar, olha, Bolsonaro, eu tô arrependido, Bolsonaro perdoa. Então, acho que o maior erro dele é ele ter compaixão demais, assim. Porém, é uma virtude para quem é cristão, então acho que ele tá certo, né? Sim, mas você diz assim, esse pessoal que se elegeu com aquela onda do bolsonarismo Sei. em 2018, você acha que se aparecesse pra ele hoje uma Joyce, um Frota, um Dória, ele... O Bolsonaro não é rancoroso. Entendi. E se ele não é rancoroso, tá? Bom, um esquerdista que você convidaria pra jantar? Ai... Não sei, porque eu já tive muito esse fetiche, assim, de homem com cara de sujo, sabe? que eu não sei se ele quer meu corpo ou quer roubar meu celular. Eu já Esquerdo tive... macho? Sabe que a internet chama de esquerdo macho, né? Não, esquerdo macho, não. Esses papos de ecologia e tudo mais me cansa, né? Mas eu acho que eu iria naquele ator, sabe aquele ator gostoso que tem uma linha de cosméticos? Até, ele é gostoso, malha lá na minha academia. Quem que é esse? Sei lá, como que é o nome dele? Ele tem uma linha de cosméticos. Não faço ideia. Bom, e nossa última pergunta? E você, qual macho de esquerda? Qual homem de esquerda chamaria pra jantar? Mas eu não sei. Pra jantar, não. Eu não sei, sabe? Porque também, assim, você sentar com uma pessoa pra jantar e ficar aborrecido nos primeiros 5 minutos, eu acho que... Deixa eu pensar. Chamaria pra jantar pra maltratar. Pode ser. Você acha que o Cauã é de direita ou de esquerda? Cauã Raymond? É. Acho que ele é de direita. Ele tem cara de direita, né? É. Não, um homem daquele não ia ser de esquerda nunca. Eu chamaria o Caio Castro, que é de direita, não é? Caio Castro preparou um jantar pro Bolsonaro lá em Orlando. Foi? Não foi? Foi isso que eu vi na imprensa, acho que foi. Você sabe que tem muita gente que me segue escondido, né? Inclusive tem uma pessoa, uma trans, que foi exposta porque me seguia, perdeu o patrocínio, né? Quem é? Tá. Não pode Depois falar, eu te conto, mas assim, tem gente que me segue escondido. Pois é, tem essa perseguição, né? Tem essa exclusão social. É porque eu trabalho com temas sensíveis. E minha última pergunta pra você. Qual é o seu perfume preferido? Meu perfume preferido, sabe que eu fico variando entre os nossos 3 do Bolsonaro. O meu favorito é o azul, é um mito, né? Realmente, eu falei, o meu favorito, eu amo esse perfume, porque acho que é um perfume para todas as horas.
Porém, assim como eu fico muito tempo no desenvolvimento, então assim, até o perfume ser lançado, eu tenho que utilizar todos os dias, aí eu coloco em todas as minhas roupas, boto a roupa para lavar e vejo se ainda tem cheiro, boto na roupa no varal, a gente faz muito teste assim, entendeu? Uso desde que eu acordo até que eu vou dormir para eu sentir a fragrância, vejo se fica no travesseiro, na cama, você tá entendendo? Então, em algum momento, assim, eu pego um aborrecimentozinho dos meus cheiros, principalmente, porque satura. Aí eu passo a usar os meus perfumes que eu coleciono e eu compro também para ver o que o mercado está fazendo. Eu pego muita referência. E você não tem um cheiro que você chega no ambiente e você fala, o Agostinho está aqui, você não tem um cheiro fixo? L'Immensité, Louis Vuitton, que é o meu perfume de sempre. Esse é o seu preferido, então? É um perfume de acho que R$6.000. L'Immensité. Eu tenho todos os perfumes de todas as marcas, né? Porque eu visito os museus de perfume, me envolvo com a parte criativa, com a história, para eu entender mais ou menos. Acho que por isso que a performance do meu produto é tão boa. Então eu compro todos. Eu adorei. Por exemplo, tem uma marca que se chama Memo, que é uma marca de perfumaria de nicho, são perfumes de R$3.000 mais ou menos. Nós compramos o vidro da mesma fábrica e a válvula também, o vidro do perfume do Bolsonaro, porque é o melhor vidro, um vidro que cai no chão não quebra e a válvula ela nunca vai deixar de funcionar, a pessoa consegue utilizar o perfume até o fim. E a pintura que nós fazemos no perfume, ela é um padrão assim também bem elevado, acho que qual marca que O que é pintura no perfume? A gente faz uma pintura esfumada, você viu que ele fica em degradê? Essa pintura é um processo artesanal. Você né? fala do vidro, né? Da cor do fundo do vidro. Ai, que legal. A gente pensou em tudo, né? Tem que pensar em tudo, porque você criar um produto não é só o perfume, né? Sim, é um conceito, né? É o vidro, é a tampa, é a válvula, é tudo. A caixa. Agostinho, quero te agradecer Amém. pelo carinho, por ter vindo até aqui. Eu sei que você tem uma agenda super corrida e você tirou um tempo, principalmente para acreditar nesse projeto Cortadas do Firmino. Eu tô super acreditando. Que eu pra mim, comecei assim, agora e você me deu esse Como voto assim de que você confiança. começou agora? O YouTube eu comecei agora. Eu achei, mas tá parecendo que tá bombando há muito tempo. O Instagram. Na minha cabeça. Quero te agradecer do fundo do meu coração. Obrigado. Pelo tempo, por você ter estado disponível, por você ter topado essa conversa, esse papo, né? Eu que agradeço pelo convite. Te conheço, você estava no meu primeiro viral. Você começou a me seguir no meu primeiro viral, quando tinha 4, 5 mil seguidores. Mesmo? Você viu toda a minha trajetória. E eu ainda mandei pra Michelle. Falei, amiga, olha essa pessoa. Olha esse influencer. Eu lembro até hoje. E ela começou a te seguir na hora também, né? Eu não lembro qual vídeo que foi, mas na hora que eu assisti, eu vou te falar ela. qual foi. Qual? Do Marcos Magela. Te mandaram não remover? Gente. Te mandaram remover ou não? Não mandaram. Ele tava com um guri novinho. Bonitinho o menino. E aí ele termina com o menino e começa a chamar o cara de interesseiro que pagava a faculdade. Eu falei, presta atenção. Eu acho mara esse povo que vem de autoconfiança e bom, e você foi nesse. E ele viu toda a minha trajetória. Desde 3, 4 mil seguidores, eu passei do milhão. Ele tá desde o início. Eu lembro até hoje. Ele mandou uma história. Eu lembro até hoje. Você entrou no Stories e mandou assim, você é Bolsonaro. E eu falei, eu sou. Eu lembro até hoje. Mas eu quero te agradecer. É uma alegria. Sempre que você quiser voltar no Cortadas do Firmino, tá sempre convidado. As portas estão abertas para você. Você que chegou até aqui com a tua audiência no YouTube, eu quero agradecer. Curta, comente, compartilhe e até o próximo episódio do Cortadas do Firmino, o podcast.